deixa a igreja, tá bom? Quando alguém falar assim, mas você vai na igreja para quê? Porque eu preciso aprender de Deus, viu? A igreja não pode acabar. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só organizar aqui. Amados, mais uma semana que se começa, mais um domingo de glória na nossa vida, mais uma escolha assertiva que tivemos para estar aqui essa noite. Amém? Melhor lugar que você poderia estar hoje é aqui na casa do Senhor. Oportunidade para você adorar e servir mais uma vez ao Senhor. Amém? Hoje a pastora Rita foi rápida, pastora, podia ter ficado mais tempo. Só faz isso quando é o pastor Paulo que vai pregar. Mas amém. Irmãos, palavra hoje eu quero ser breve, quero trazer uma palavra assertiva no seu coração, quero deixar vocês à vontade, quero que o Espírito Santo também use vocês como me usou. Eu quero que os pensamentos sejam levados ao Senhor agora, nesse momento, para que a gente possa abrir os nossos pensamentos. Pai, a Ti estamos nesse momento, Senhor, para Te servir. Pai, estamos aqui para Te adorar, estamos dedicando mais esse tempo da nossa vida a Ti, Senhor, mas que nesse momento o Senhor coloque o Seu Espírito Santo sobre nós, que Ele conduza a Sua palavra, Senhor, porque a palavra é Sua, a palavra não é minha, a palavra não é dele, a palavra é Sua, Senhor. Só Tu pode fazer a diferença na vida dos irmãos, só Tu pode fazer a diferença na minha vida, Pai, e nesse momento o Senhor transforma ela, Pai, porque essa palavra veio de encontro à minha necessidade, e que nesse momento os corações sejam acertados, que o céu se rasgue, que os pensamentos sejam voltados a Ti, e que nenhum empecilho seja colocado para que a palavra seja entregue, conforme foi colocado em meu coração. A Ti, Pai, sou grato, grato mais uma vez por essa oportunidade, em nome do Seu Filho Jesus, eu agradeço, amém. Irmãos, ontem, mais uma vez, a gente fez um churrasquinho ontem, né? Oh, glória a Deus, né? O Rafa ontem vacilou, não veio e perdeu. Quem esteve aqui ontem pôde participar. O Cláudio chegou lá, na hora que a gente estava lá preparando, e aí, a palavra? Falei, irmão, nada. Mas Deus é fiel. Por que não vai ter a palavra domingo? Só porque não estava pronta no sábado? Só porque o Espírito Santo não tinha tocado no coração? Mas Ele toca. Aí depois a gente ter assado aquele banquete, todo mundo tá com a barrigona cheia. Estava bem, coração bem partido, bem buscando ao Senhor, para que algumas coisas sejam restauradas, algumas coisas sejam restabelecidas. E ali nesse momento, com a barriguinha cheia, todo mundo feliz. Alex não. O Alex acho que chegou em casa e jantou ainda, viu? Que ele não comeu tudo que ele tinha para comer ontem, tenho certeza. A carne não estava boa, ele falou. Não, com vergonha não. Acha, a gente ter vergonha de comer de forma alguma. Mas aí Deus tocou no coração. Aí a palavra fez assim, fluiu. Era antes da gente, chegou em casa meia-noite, antes da 1h da manhã, Deus já tinha colocado a palavra no coração. Amado. E a palavra vem de encontro com uma necessidade, irmãos, e é uma necessidade de todos, tanto minha como de todos os irmãos, inclusive vem de encontro com o que a pastora Rita estava falando agora. Nesse mundo que estamos conturbados, parece que nem fazemos parte dele mais, né? Ou temos que fazer parte, porque estamos aqui. Só que temos que ter meios também para driblar, meios para conduzir nesse mundo. Tanta coisa que vem dando errado na nossa vida, no nosso dia a dia, tantas coisas diferentes no mundo que vai contra os nossos princípios, as nossas doutrinas, que foi o que a pastora Rita falou aqui agora, confirmando a nossa palavra hoje. Ontem, perdido, tentando buscar a Deus,
depois de uma semana de correr, e o pastor Paulo passava, e domingo, hein? Aí, mas o senhor está pronto, né? Não, domingo, hein? E eu, Senhor, domingo. Claudinho, e aí? Claudinho, Deus nunca falhou, não vai falhar agora. A palavra não é minha. Se eu chegar lá e tiver que contar uma história minha, eu vou contar. Se eu tiver que falar do meu trabalho, eu vou falar. Eu sei do meu trabalho, mas se eu tiver que falar de Deus, a palavra é dele. Amém? Irmãos, lei da semeadura. Quero falar um pouco com vocês. Todo mundo sabe o que é a lei da semeadura? Todo mundo tem ciência disso? Aquela sementinha que você planta, você colhe. Essa é a lei da semeadura. Temos aflições, não é o mundo que talvez queremos estar, só que também semeamos. E esse mundo pode ser diferente. Esses momentos podem ser diferentes. Gálatas lá fala da lei da semeadura, que a gente planta, a gente vai colher, a gente vai ceifar. Isso é claro para todos, que hoje a gente vai falar exclusivamente. Eu quero uma palavra direta, curta, como Deus colocou no meu coração, para a gente falar do que estamos plantando, porque era o que estava aflito no meu coração e precisava ser quebrado, e graças a Deus foi quebrado. Vamos abrir a nossa Bíblia, Daniel, capítulo 6, versículo 5. Se a gente pensar na vida de Daniel, depois a gente vai comentar um pouquinho de Daniel, mas também eu entendo que ele também estava perdido no mundo que ele vivia, porque ali ele não era dali, ele vivia no meio dos babilônios, mas ele era imigrante, ele era estrangeiro, né? Então imagina também a aflição de Daniel, né? Nós vamos chegar numa parte aqui no Daniel 6, onde ele está ali para ser colocado nas covas dos leões. Claro, a gente entende do processo ali, quando ele já está na cova dos leões ali, ele já passou por outras provas, então ele já estava preparado, ele já estava confiante. Claro que leão, quem passa a mão hoje no leão? Né? Ninguém passa a mão. O leão, ele não é o animal mais forte da floresta, ele é o rei, mas ele não é o mais forte. Um elefante pode matar um leão, um rinoceronte mata um leão. Uma manada de búfalo mata um leão. Só que ele tem a força, ele tem a agilidade, ele tem a coragem, ele tem a braveza no coração dele, e ele se coloca como o rei da floresta. E Daniel ali naquele momento. A passagem, irmãos, ela fala assim. 6:5. Ali? Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Para dar entendimento na nossa palavra, pula para o 7, Paulo. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, os capitões, os governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real, fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado à cova dos leões. Pode pôr o 8 também. Agora, pois, o rei, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos, né, dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, ali naquele momento era feita uma lei. Era até uma trama, se a gente for parar para pensar igual no capítulo 5 ali, como que a gente vai fazer para derrubar esse cara? Como que a gente vai fazer para derrubar Daniel? Porque tudo que ele faz é certo. Porque ele é o cara.
Ali ele era o cara. Ele era o imigrante, ele era o esquisito, só que ele era o que mandava. E ele cativava todos. Só que dentro de uma liderança, a gente sabe que isso também é problema. E dentro de, que a gente fala muito assim, quando você faz parte com Deus, quando você tem o brilho do Senhor dentro do seu coração, você se torna referência, e no mundo vai ter aflições, vai ter perseguições. A estratégia foi, qual que é a fraqueza do Daniel? Ou qual que é a qualidade? Ou o que a gente pode pegar esse cara? Vamos fazer uma lei, convencer o rei de sancionar essa lei ali, aprovar essa lei, de que quem adorar qualquer Deus que não seja o rei, vai para as covas. E aí? Nesse momento eu me pego a pensar no meu problema. Me pego pensando na semeadura. Daniel, o que a gente estava falando agora, íntegro. Exemplo, a pessoa temente a Deus, orava 3 vezes no dia. A gente, sei lá, ora 1, 2, talvez. Ele orava 3. E por quê? Por que ele vai para a cova? A passagem vai conduzir ele para a cova. A gente depois vai continuar lendo ela, e ela vai conduzir ele para a cova. Mas dentro da lei da semeadura, se eu planto, eu vou colher. Ele já tinha passado por tantas coisas até chegar ali, e novamente ele estava colhendo um fruto. É isso? Colhendo mal? Mas ele plantou coisas boas. Ele orava 3 vezes, ele servia. E aí, por que ele estava ao ponto de ir para a cova? O caráter dele era irrevogável. Não tinha o que falar. Não tinha o que acusar ele. E nesse momento, qual que é a reação de Daniel quando ele fica sabendo dessa lei? Ele foi orar. 3 vezes novamente. Ele foi orar. E será que nós iríamos orar? Era proibido orar para o Deus de Israel ali. Ele iria orar para os deuses dele. A janela dele ficava voltada. E aí? Ele vai lá orar? Ele, entendo que durante a passagem ele ainda não entendia que era uma perseguição, porque ele tinha acabado de saber. Só que em nenhum momento ele deixaria de fazer o que tem que ser feito, independente da lei, independente da postura que ele tinha ali dentro. O Deus dele era maior que tudo isso. O que ele fez? Ele orou. E o que aconteceu quando ele orou? As pessoas estavam de olho nele, porque era a trama. Eles precisavam pegar Daniel. Irmãos, o que a pastora falou agora, aqui não é a Disney. Você não vive num parque de diversão. Você não vive um conto de fadas. Vocês conseguem entender que nesse mundo vai ser difícil, terás aflição. O mundo jaz do maligno. E aí? O conto de fada é legal, o parque de diversão é divertido. Tem várias coisas lá fora que agradam o coração de várias pessoas. Vem de encontro do que a pastora estava falando. Só que esse parque de diversão não é nosso. Pode ser legal, mas não é nosso. Daniel mostra lá e corre para orar. Ora, é pego. Amém. Foi pego. Caiu na armadilha. O mal venceu. Daniel, um homem íntegro, colhendo um fruto ruim. Por quê? Por que Daniel está colhendo esse fruto ruim? Chegam, levam Daniel ao rei, Dário, né? Na época já era Dário, e Dário olha ali Daniel, meu brother, porque ele era íntimo do rei, ele era um homem de confiança, ele foi escolhido para cuidar
dos prefeitos, de toda a hierarquia abaixo do rei. Então ele era o que validava tudo para o rei, porque ele tinha procedência, porque o que ele tinha plantado lá atrás, se você pegar o texto de Daniel que fala sobre a vida dele lá atrás, ele já tinha dos reis anteriores procedência, ele já era diferente, ele já servia um Deus vivo que fazia diferença ali entre eles. Por isso que ele foi escolhido, porque ele brilhava diferente. Não é o que a gente fala? Você vai ser diferente. Anda no caminho. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai ser diferente. Dário não concordou. Ele não queria. Ele protelou. Ele ficou empurrando. E agora? Vou ter que jogar Daniel. Eu assinei a lei, pô. Tenho que fazer valer. Eu sou rei. Eu mando em tudo isso aqui. E qual é a minha autoridade aqui? Só que ele foi empurrando. Só que todos os prefeitos ali, os governadores, e aí, rei, você precisa tomar uma ação. E aí, você não vai pôr o seu poder ali? Não é você que manda? O senhor manda, então tem que fazer. Por que você está tentando livrar Daniel? Tem algum motivo? Ele é diferente de alguém? Ele foi pego adorando o Deus dele. E não era o senhor. Ele contra a vontade dele. Mas ele tem que fazer valer a lei, porque ele era a lei ali. O que aconteceu? Daniel foi para a cova dos leões. Entendemos aí? A história é velha, todo mundo conhece. Mas e aonde entra a lei da semeadura aí? Se Daniel plantava, se você planta, e por que você não está colhendo? Por que Daniel não colheu? Irmãos, Daniel justo e íntegro não colheu. Jó depois ainda vai lá e colhe, né, também. Né? Daniel vai colher também. Mas Jó, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também está na história antes ali junto com Daniel, que foi levado à fornalha. Naquele momento que leva aquela fornalha que poderia cimar ali um corpo humano que demora, sei lá, horas para queimar, aquela fornalha era em questão de minutos. Também estava na posição. E por que a lei da semeadura também com eles não deram certo? Apóstolo Paulo, perseguido até a morte, homem bom, um que mais assemelha aos passos de Jesus, perseguido. Pedro, e quantos mais além de Pedro que morreu pelo Evangelho, morreu pela palavra, morreu pregando, morreu fazendo a obra. Eu volto novamente no que a gente conversou aqui no começo. O que está dando errado? O que eles fizeram de errado? Que eles não estão colhendo. Por que Paulo não foi livrado? Por que Pedro não foi? Tudo tem um propósito. Lembra que a gente falou que não é fácil, não é o parque de diversão aqui. Não vai ser fácil. Terás a tribulação, será difícil. A lei da semeadura, ela existe, será? Nesse momento, talvez até Daniel ali, será que ele talvez deu um passo para trás? E agora? Por que eu estou indo de novo? Mais uma tribulação? Ou, igual o pastor Paulo falou, estou confiante, estou tranquilo, pode jogar. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Irmãos, a gente trazer hoje isso para o nosso dia. Um agricultor. Pensa, ele vai lá, o pastor Paulo trabalha com legumes, maior conhecedor que nós. Tem dia que ele chega assim, sumiu tal legume da praça. Por quê? Porque choveu. E o agricultor vai lá, planta, ara a terra, faz o risquinho bonitinho, põe a semente. Aí vem uma praga, a semente não vai. Chove muito, a semente não vai. Faz muito calor, a semente não vai. Faz muito frio, a semente não vai. Mas ele não está plantando certinho? Por que ele não está colhendo? Ele tinha que colher, ele plantou. Você não planta certo? Por que você não colhe? O que está acontecendo? Falamos aqui, 4, 5 pessoas.
na Bíblia. Tem mais várias aqui para a gente falar a noite toda, se for preciso. E por que não colhe? Nesse momento, eu volto lá quando eu falei para vocês que eu ainda não tinha palavra. Irmãos, estava aflito, coração apertado, não é da palavra, não estava preocupado com a palavra, foi o que eu falei para o Cláudio. A palavra, ela vai ser dada, seja na última hora, como ela já foi mudada na última hora. Pastora, quantas vezes a senhora vai subir aqui em cima, a palavra mudou? Porque tem que ser assim. A palavra não é minha, eu não estou aqui contando de mim para vocês. Não é minha. Não. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu vou lá na minha casa e estudo. Aqui, irmãos, essa palavra bateu em mim primeiro. Ela foi colocada para mim. Eu precisava dela, porque nesse momento, nessa semana que eu estava conversando com vocês, pastor Paulo passava, domingo, hein? Domingo, hein? Eu não queria pregar. Eu nunca tive essa sensação na minha vida. Só que a minha lei da semeadura está atrapalhada. Eu estou plantando e não estou colhendo, e eu não sei por quê. Eu não sabia por quê. Agora eu sei. Por que eu não vou colher? Estou plantando. Rafa, eu estou fazendo certo, cara. Ou pelo menos eu estou tentando. Não estou fazendo nada de errado, não estou pecando. Pelo menos dentro dos princípios ali que a gente segue do nosso dia a dia, a gente não está pecando. E por que eu não estou colhendo? E como que eu vou subir lá? Eu vou trazer a palavra? Eu vou tentar mudar o coração do Alex? Falar para o Rafa que ele perdeu a picanha? Azar dele, né? A gente comeu. Amém. Quem sou eu? Se eu estou aflito, se eu estou precisando, eu queria chegar para o meu pastor e falar, eu não quero pregar, não é porque eu não tenho a capacidade de trazer a palavra de Deus. Eu tenho, porque eu sei ler e escrever, ponto. Qualquer um sobe aqui para falar da palavra de Deus. Prega 2, 3, 4, 5 horas, por mais que a gente não absorve nem 30 minutos da palavra, sobe, vem aqui e faz o milagre acontecer. Só que eu estava fraco e eu não queria passar a minha fragilidade. Só que aí, irmãos, aflito, não entendendo por que eu não estou colhendo o que eu estou plantando. Não sou perfeito, sou falho igual aos irmãos, sou pecador, tenho muita coisa a melhorar. Coitada da Ana Paula que convive comigo, coitada do Luiz Guilherme, coitada da minha mãe, coitado de todos que convivem comigo. Mas também coitado de quem convive com vocês. É difícil. Só que aí eu apanhei tanto na sexta-feira. Aquela palavra bateu tanto, que eu saí daqui com a canela sangrando, o queixo para um lado, a cabeça para o outro, que aí eu falei assim, Deus, eu posso não estar mais confortável. Eu não posso estar me sentindo preparado para alimentar os meus irmãos. Mas a palavra não é minha. Quem vai alimentar vocês é Deus, não sou eu. Eu só sou um porta-voz, só sou um instrumento. Então, o irmão pastor bateu tanto, que eu até achei, antes de acabar o culto, que eu falei assim, nossa, por que eu não fiquei em casa? Tinha ficado melhor. E aí, depois à tarde, falava para o pastor no sábado que eu não ia pregar, e ele, prega, se vira. Só que aí a palavra veio no meu coração. Você vai lá, você não vai desistir. Porque não é desistir de Deus, irmãos. Quando você está fraco, quando você precisa recarregar suas baterias, não é que você vai desistir de Deus, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de servir. Não é, de repente você precisa de um momento para se estruturar, para pensar, para revigorar, para carregar. Você não põe o telefone na bateria porque está acabando, senão ele vai morrer ali. É a mesma coisa. Eu queria me recarregar. E quando você está aqui pregando, você está passando a tua energia. Você está passando a tua carga, então você tem que estar cheio. E eu não estava cheio. Eu estava precisando escutar. Só que aí sexta-feira eu apanhei. E hoje eu estou aqui.
Eu estou aqui para entender a minha semeadura. Por que não estava dando certo? O que eu tinha que fazer? Por que eu não estava colhendo? E eu quero que os irmãos entendam, na minha pequenez, na minha fraqueza, o eu não colher, aonde os irmãos também estão errando. Ou estão acertando, e depois vocês ajudam aos pequenos igual a mim a entender aonde eu erro. Aonde os irmãos erram porque não está colhendo o melhor dessa terra. Irmãos, a minha vida, ela não é ruim. E ela também não foi ruim lá atrás. Não venho de uma família que passava dificuldades. A minha mãe passou dificuldade pelos filhos. Minha mãe separada do meu pai, desde de pequeno, 4 anos mais ou menos. Eu não passei dificuldade nenhuma, minha mãe passou. Já comentei com alguns irmãos, eu já não sei se eu trouxe em alguma palavra, mas minha mãe teve o apoio da família dela para sustentar os filhos dela e a gente não passar dificuldade, mas ela passou. Não foi fácil. Irmãos, por que eu estou entrando nessa palavra? Porque a nossa semente, por que eu quero falar isso especificamente? Porque a nossa semente, ela vem lá de trás. Então eu não passei nenhuma dificuldade durante a minha infância. Eu só era teimoso, eu só era rebelde, eu só era adolescente. Com 15 anos de idade eu saí da casa da minha mãe e fui morar na casa do meu pai, que ficava uma vez no mês, 2 vezes no mês, ele passava na casa dele porque ele era vendedor. Meu pai também todos conhecem, ou a maioria conhece também. Faleceu, mas a maioria conhece ele. Só que quando eu saio da casa da minha mãe, o meu caráter já estava formado. Eu fui como teimoso, por quê? Porque a minha mãe, ela tem o jeito dela de educar, de tratar. É mãe, toda mãe é brava, toda mãe é difícil, e todo filho é rebelde. Aí eu, rebeldão, vazei. Vou embora, vou procurar o que é mais fácil. Irmãos, isso tudo eu refletindo ontem à noite, tá? A gente não saiu do tema. Eu preciso que vocês entendam o que Deus conversou comigo. Porque eu estava precisando da palavra. Eu estou fazendo um testemunho para vocês. A palavra de hoje é um testemunho. E eu refletindo ali para buscar a palavra que tinha sido colocada. E eu falava assim, eu era rebelde. Eu saí da casa da minha mãe. Fui para morar na casa do meu pai porque era mais fácil, só que já estava formado, meu caráter já estava formado, eu nunca fui uma pessoa que fazia coisa errada, que tinha as amizades ruins. Minha mãe era aquela pessoa que não precisava se preocupar o dia que eu saía de casa, que eu ia para a casa de um amigo. Quantas vezes ela ligava de madrugada ou no outro dia, onde você está? Estou na casa do Diego, estou na casa do Joe, estou na casa do fulano. Nem avisava as mães, a gente, esqueceu, quem vai ligar para a mãe? Pegava o telefone, avisa a mãe aí que a gente esqueceu de avisar que a gente ia dormir na casa do Diego. Isso já era 6, 7 horas da manhã, já tinha ido. Só que claro que de repente ela estava aflita na casa dela, só que ela já tinha feito o caminho, ela já tinha dado a instrução. Quando eu saio de casa, saio para amadurecer mais. Sai para aprender mais, sai para ter mais orientação, sai para entender que as aflições que eu iria passar era para amadurecimento. E muitas das vezes nem seguindo o conselho dela, porque é o que a gente não faz, né, pastora, você sabe. A gente não segue o conselho da mãe, porque o meu pai não tinha muito conselho para me dar. Meu pai simplesmente dava a casa para morar, o restante ele era um amigo. Mas, como eu falei, a semente já tinha sido plantada, a orientação já tinha sido dada, e ali eu tinha que conduzir a minha vida de uma forma que fosse íntegra. Não estava, quando eu saí da casa da minha mãe, eu também saio do Senhor. Segui uma religião junto com ela, e ali eu saio. Com caráter formado, íntegro. Não estava pecando, mas talvez não estava dentro da casa do Senhor. É aonde eu quero chegar nisso, irmão. Eu fazendo essa reflexão ontem à noite. Olha o que eu passei lá atrás com a minha mãe. Aí me pego novamente. Olha o que eu passei aos tempos atrás com a empresa, com a minha vida financeira, com a minha saúde.
venho fazendo tudo certinho, venho conduzindo a minha vida certa, venho tentando fazer da melhor forma, venho tentando servir, venho tentando ajudar. E por que eu não estou colhendo, Alex? O que deu de errado, cara? Você pode ignorar tudo, você pode achar isso tudo uma loucura, mas todas as coisas vão cooperar para aquele que ama o Senhor. É tudo loucura. Eu estou querendo trazer esse exemplo aqui agora para vocês, irmãos. É louco, o Guilherme pirou. Mas é porque acontece isso com vocês também. Passou aflição, Fabiola, passou. Por quê? Por que você não colheu? Né, Cláudio? Pastor, por quê? Eu quis trazer um exemplo meu da minha vida, para entender uma coisa que está acontecendo aqui agora comigo, que eu não estou colhendo agora, que talvez não tenha nenhum significado com aquilo, mas no mundo tem as aflições, mas a gente está falando de semente. Minha semente foi plantada lá atrás, e ela foi sendo moldada. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, dificuldades, sobe, desce, quebra empresa, sobe empresa, quebra financeiramente, sobe financeiramente. Por que, Cláudio, que quebrou? Por que você chegou lá no fundo do poço, igual você já cansou de falar aqui para nós? Você estava plantando o quê? Cláudio já cansou de trazer o testemunho dele aqui para nós. Irmãos, eu quis falar isso para vocês, porque é um exemplo para vocês fazer uma autoanálise nesse momento. Como que está a sua semente? Guilherme está louco, estou louco. Mas e a tua semente? Como que está? Como que a gente vem plantando ela? Como que a gente vem cultivando ela? Porque o teu caráter já foi formado. A maioria que está aqui está com o caráter formado. Tem as criancinhas que ainda estão formando caráter, que estão sendo orientadas. Mas todos aqui somos adultos. Já temos o caminho para seguir. Sabemos principalmente da verdade. Que isso é o que mais dói, porque a gente tem conhecimento e ainda faz um monte de coisa errada. Quando a gente fala assim, nossa, olha a vergonha que eu acabei de fazer, e aí eu lembro que Jesus deu a vida por mim e eu faço a vergonha, Jesus deu a vida por mim e eu faço a vergonha, Jesus deu a vida por mim. E aí? Por que eu errei de novo? Irmãos, nesse ponto que a gente está da palavra, o que eu posso falar para vocês? A lei da colheita, da semeadura, ela é real. Você pode não acreditar, pode estar difícil pelo que você vem passando, está difícil pelo que eu venho passando, só que é real. Qual que é o problema da lei da semeadura? Talvez um problema geográfico, que é o que a gente não consegue entender. Por que geográfico, irmãos? Eu planto aqui. E o que você quer quando você planta aqui? Eu quero colher aqui. Só que a lei da semeadura, ela tem um problema geográfico. Ela passa por um tempo de amadurecimento. Ela passa por um tempo de aprovação. E aonde que é o problema na geografia? Eu vou colher aqui. Só que eu não entendo. E eu não quero entender. Nem tudo que você está plantando agora você vai colher em seguida. Lembra quando a gente fala da Disney? Não é o Mil Maravilhas a sua vida. Não é. A minha não é. Só que se eu parar de seguir isso aqui, se eu parar de andar no caminho do Senhor, se eu parar de tratar a minha semente, se eu parar de passar o veneninho que eu tenho que passar, se eu parar de adubar a terra, não passar a receitinha da vovó, a Ana Paula pega uma receita da avó dela lá, mata todos os pulgão lá, que deve matar com cheiro ou com alguma outra coisa, porque você desacredita. Você nem acredita como que morre com café ou com cheiro de não sei o que, com canela. Uai, se a gente come, por que o pulgão morre, né? Mas irmãos, ela é real. Você vai colher, eu garanto para você.
se eu vou colher, só que eu não vou colher aonde de repente eu quero, na minha geografia, no meu entendimento, ou no meu coração, na hora que eu quero. Não vai ser assim. Aí o problema da geografia muda a sua vida, muda a tua história, leva você para outro lugar, leva para você para outro caminho, aí você desiste. Que quando você desiste, você vai lá e desce um degrau. Desisti, não quero mais saber de Deus. Eu desço outro degrau, eu vou me afastando de Deus porque é mais fácil. Na hora que eu afasto de Deus, a geografia piora, fica mais difícil. Só que se eu mantenho semeando, plantando, e morre a minha plantação, mas eu planto de novo. É o que a pastora falou. Ele planta uma vez, morreu, planta outra, morreu, planta outra, morreu, mas uma hora você vai colher. Na hora que você colher, você vai colher o extraordinário. É a planta perfeita, é o fruto perfeito. Por quê? Porque você teve a paciência, foi amadurecido. Dentro de uma semente, irmãos, ela tem o quê? Ela tem o caule, ela tem a folha, ela tem a raiz, ela tem o fruto dentro daquela pequena semente. E você muitas das vezes não tem a paciência de esperar no Senhor para que essa semente faça todo esse processo de germinação, folhinha, dá a raiz para baixo e ela vai fazendo a folha, depois ela engrossa, ela sai a flor, sai o fruto e você come ela. E você não tem essa paciência. E o pior, muitas das vezes você tira a primeira coisa da sua frente, o que é? Deus. Aí fica pior. Semente estragada e semente podre não dá nada. Semente com falha genética, a planta não nasce. Semente com defeito, nasce planta e não dá fruto. E quem que vai adubar a tua semente? Está aqui. Não tem segredo. Não tem nada do que Deus não possa fazer na sua vida. Coloque na mão no seu coração, coloque a mão no seu pensamento e se coloque na posição para que, se Deus está com você, a sua semente é perfeita. E se Ele está com você, se a sua semente é perfeita, o extraordinário será colhido. Não tem segredo. Então, hoje eu venho aqui para falar, a lei da semeadura existe. Confia nela. Por mais que você duvide, porque eu também duvidei essa semana. Vamos validar a semente? Eu fiz essa reflexão ontem. Eu precisava validar minha semente. Porque de tudo que a gente conversou lá atrás, agora há pouco aqui na palavra. E aí? Como que está a minha semente? Porque eu preciso fazer uma autoanálise e saber o que eu estou errando, o que eu não estou errando, o que eu estou fazendo de bom, o que eu não estou fazendo de bom, o que eu preciso melhorar, porque eu preciso falar da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu estava até no quarto do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, ele foi no quarto, ele deitou, estava usando a mesa do quarto dele, e eu coloquei meu notebook, e ali eu estava escrevendo a palavra, porque eu penso e escrevo, na hora que eu estou fazendo a palavra, porque eu preciso de orientação para mim não me perder. Sou assim, sou novo, estou aprendendo. A palavra foi entrando, eu fui escrevendo, Luiz Guilherme conversando comigo, e eu, glória a Deus, Luiz Guilherme conversando comigo, ele desligou o celular, dormiu, e ali eu apaguei a luz e fui fazendo a palavra. Eu refletindo ali dentro do quarto dele. Eu nunca fui no quarto dele fazer a palavra, mas como eles estavam na sala, ele e a Ana Paula, depois foram para o quarto, para mim poder ficar quieto, para mim poder orar, para mim poder ficar refletindo, eu fui para o quarto dele, é mais longe, é o último quarto. E ali eu olhando, eu orando, eu pensando na palavra, eu pensando na colheita, eu pensando na semeadura, eu falei, como que eu vou avaliar se a minha semente está boa? Aí eu preciso de um exemplo para mim validar minha semente. Talvez vida financeira, talvez vida amorosa, talvez, que vida? Só porque o Guilherme prega, ou só porque o Guilherme ora, eu vou fazer uma validação da minha vida financeira. Aí eu pensei no que estava ali do meu lado, dormindo, Luiz Guilherme. Como que está a minha semente? Que é como eu falei, a minha semente lá atrás foi plantada, com 15 anos ela já estava praticamente madura, foi embora, e depois foi quebrando a cara e aprendendo, cai árvore, sobe árvore, e foi. Minha semente tem 6 anos de idade, tá?
Acho que nem germinou direito. Só está igual o feijãozinho, quando você põe, só sai aquela... Só dá aquele primeiro pauzinho assim do feijão, tá até mole ainda. Não pode nem empurrar muito, tadinho. Só que aí tem a pureza do coração da criança. Então a gente tem que levar em consideração também, porque eles estão salvos, nós não. Mas aí voltando, para a gente não perder a minha reflexão ontem, e a minha semente, como que tá? Porque eu preciso saber, porque eu não queria pregar, eu não vou pregar, eu não quero pregar, eu posso chegar lá e falar, pastor Paulo se vira, põe o Cláudio, põe o pastor Reinaldo. Aí eu entrei mais a fundo na minha semente que eu tinha ali do meu lado e eu não tinha enxergado ainda. Aí recentemente, para mim fazer a validação da minha semente, para ver se eu estava colocando os meus frutos na minha semente, para ver se eu estava conseguindo passar o que eu vivia para a minha semente. Porque Ele é o que eu estou orientando, é Ele que eu estou conduzindo, é Ele que eu quero que seja, ou pelo menos semelhante a mim. Aí recentemente a gente teve uma reunião na escola, reunião normal, não é nem reunião de pais e mestres, é reunião que o pai vai conversar com a professora, principalmente para adaptação no começo do ano. Isso acho que foi em torno de abril, maio, a gente esteve lá. E aí, eu não sei nem se é bom ou se é ruim, mas eu vou contar para vocês, depois vocês tiram a conclusão de vocês. Então, todos os pais vão na escola. Então, eu fui, a Ana Paula foi, a gente começa a conversar com a professora. O assunto era o Luiz Guilherme, porque a gente estava ali para uma reunião dele, então tem que falar dele. E fala dali, puxa dali, fala dali. Não, porque sabe escrever, legal, tá alfabetizado, precisa melhorar, mas tem entendimento, já melhorou, de fevereiro para cá já está até melhor. Ó a letrinha dele, que legal. E o que eu for falando da semente agora, irmãos? Por que eu estou colocando esse contexto? Para vocês entenderem o assunto, para vocês entenderem a sua semente. É para eu estar falando da minha semente, da minha vida, para que vocês entendam da sua vida. Coloque-se no lugar, coloque na sua posição, coloque na sua semente. Volto para a minha semente. A professora vira e fala assim, não, Luiz Guilherme, legal. Tem muito a melhorar? Tem, lógico que tem. Principalmente na pandemia, quem tem criança pequena, a Silvia sabe também, Alex sabe. A alfabetização foi jogada para o lixo, destruída. A criança perdeu. Não sabe ler, não sabe escrever, precisa melhorar, você tem que pegar no pé, você tem que ficar em cima. Luiz Guilherme, glória a Deus, e vamos para cima. Só que lá ela fala um fruto para mim, que é o que a gente mais bate aqui na igreja, é o que eu mais falo na minha vida, e é o que eu mais pratico. Pelo menos eu tento. Poderia ser muito melhor. Ela faz um comentário assim, a Ana Paula está aqui, não deixa eu mentir. Ela fala assim, não, Luiz Guilherme, ele é um menino muito bom. Sabe no que ele se destaca bem? No servir. Servir. Ele é prestativo. Ele cuida das crianças. Se cai um lápis, ele corre para pegar e entrega para a criança. Cai a borracha, ele corre para pegar e entrega para a criança. A professora fala que muitas das vezes ele não tem nem que pegar. A própria criança não quer, porque ela quer aproveitar para dar uma voltinha, pegar, e ele vai lá e já, caiu o teu lápis aqui. E a criança fica brava com ele porque ele foi prestativo. Aí eu parei ontem à noite para pensar, irmãos, está dando certo a minha semente. Está dando certo. Porque se a gente fala aqui que tem que servir, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que ser igual a Jesus, Jesus só serviu. Ele só serviu, ele só veio aqui para servir. Ele não veio para ser servido. Ele só veio para servir. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por mim. Se ele veio aqui para servir, o meu filho já está servindo com 6 anos. É no simples, é no pouco, mas ele tem 6 anos. Eu já consegui colocar uma cultura do coração meu e da minha esposa dentro do meu filho de 6 anos de idade, que é servir, que é cuidar. E todo mundo que convive com ele sabe o quanto que ele se preocupa se o carro quebra, se precisa fazer alguma coisa, se ele tem que cuidar de alguém. Essa é a minha semente. Então, o primeiro princípio, irmãos, que a nossa semente tem que ter é o servir, é o cuidar. E ali eu validei minha semente. Aí eu falei, então eu estou apto para pregar. Naquele momento ali eu coloco a mão no meu coração e falo, obrigado, Senhor.
Porque se a palavra não é minha, por mais que eu estou fraco, o Senhor me faz forte. Eu tenho uma prova de que minha semente não está tão ruim. Poderia estar melhor? Poderia. Você nunca questionou Deus das coisas? Eu poucas vezes fiz isso. E ontem foi um dia de questionar. É a semeadura. Por que eu não estava colhendo? Por que está tão difícil? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? A palavra não é para falar o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Não importa agora para os irmãos isso. Importa entender o que vocês têm que fazer. Porque eu sei onde estava errado. Talvez eu não consiga nem mudar, tão fraco que sou. Mas eu não posso desistir. Por quê? Se a minha semente estiver ruim, porque eu também posso fazer essa análise. Da mesma forma que eu analisei ali naquele momento que minha semente até que estava legal, porque se uma criança de 6 anos eu já estou colocando essa coisa no coração dele, claro que não é só eu, pastor, pastora, tio, tia, todo mundo fica junto, todo mundo cuida. Vocês são exemplo para ele, a igreja é servir, ele vive aqui dentro, ele vive mais aqui do que lá fora. A gente não sai para festa, a gente não sai para nada, porque até no entanto Covid aí nem deixa a gente sair, não é que a gente não quer, a gente gosta de churrasco, pode chamar que a gente vai, só que tem hora que não dá tempo. Infelizmente ou felizmente, sexta, sábado e domingo é do Senhor. Então o exemplo de vocês, ou o que ele vê aqui, também está formando o caráter dele. É onde eu falo para os irmãos, aqui é o melhor lugar para a gente estar. Porque vai formar o seu caráter, ou vai formar a sua semente que está ruim. Irmãos, se a sua colheita está ruim, tomba a terra, põe calcário, põe adubo, troca a tua semente, porque essa semente não é de marca boa, pega outra, começa de novo. Só que nunca saia da posição do Senhor. Nunca saia o que foi plantado lá atrás pelo seu pai, pela sua mãe, pelo princípio que foi colocado no seu coração. Porque se você está aqui, se você foi batizado, se você acredita que Deus é o único que vai salvar a sua vida, não saia do caminho dele. A aflição vai ter, a dor vai ter, vai ser difícil. Só que se você sair da posição, vai ser impossível. Não deixa ser impossível, só deixa ser difícil. Porque é o problema geográfico que a gente não entende. Acalma teu coração. Porque a geografia é tudo aquilo ali, naquele globo ali terrestre. Eu plantei aqui, minha mãe plantou lá atrás. Eu estou plantando aqui, eu colho um pouco aqui, eu colho um pouco aqui, eu colho um pouco aqui. Até que eu colha o extraordinário, o fruto perfeito. Irmãos, reflete na sua semente. Dá para mudar ela, dá para melhorar, dá para deixar ela boa de novo. O teu fruto nasceu podre, vamos plantar de novo. A pastora aqui falou, dá para plantar mais 10 vezes, 20 vezes. O cara vive da terra, o agricultor vive da terra. Você imagina se ele desistisse de plantar, Rafael? Como que ele vai comer? Como que ele vai cuidar da família dele? Perdeu toda a plantação. Glória a Deus. A maioria das vezes já tem até estratégia, né? Quem vive de plantação, não sou especialista nisso e nem pesquisei, mas o cara já tem uma mais ou menos, uma grande, a outra maior, a outra colhendo. Por quê? Essa eu posso perder tudo, mas eu já tenho uma próxima que vai me tirar do desespero. Aí aqui eu começo já a perder dinheiro, mas eu não vou ficar devendo para ninguém. E aí se eu perder tudo aqui, aí acabou de vez, aí quebrei. Amém. É a sua semente. É a sua semente que dá o fruto, é o seu fruto. Por isso que a gente estava falando aqui que o principal é o servir. Porque o seu fruto serve para quê?
Só que aí, irmãos, a gente está falando aqui, eu estou trazendo um exemplo meu, onde eu estou pedindo para os irmãos refletir, porque muitas das vezes você não tem filho. Fabiola nem comemorou o Dia das Mães, nem quis, ela correu. Falei, vai, Fabiola, pegar uma florzinha. Não, estou de boa, né? Glória a Deus, sem problema, né, Fabiola? A gente já tem muito, né? No mundo terá aflições, mas não precisa ser tanta. Irmãos, vamos plantar e colher frutos bons. E ele não pode, porque, eu vou parar, vou esperar, eu não posso esperar, eu já tenho que no outro dia já tratar a terra. A gente fala dos apóstolos, eu já falei isso, por que os apóstolos, eu nem sei se tem isso na Bíblia, mas por que os apóstolos na sua maioria eram pescadores? Porque o pescador ele não desiste na hora que você está indo lá e joga e não tem nada, eu jogo e não pego nada. Se Jesus pega um Guilherme lá no passado para pregar, que fica sentado o dia inteiro no ar-condicionado e no computador, ia desistir na primeira rede puxada e não vir nenhuma vida. É a mesma coisa. Você lança a sua semente, você precisa que o seu fruto vá para frente, e o seu fruto tem que ser bom, tem que acreditar. Tem que ter o planejamento, tem que ter o estudo, tem que ter o entendimento da palavra, tem que ter a percepção de que se está bom ou se não está, precisa perseverar, precisa ser humilde, precisa ter paciência, precisa passar pelo tempo, pelo triturador, pela dor, pela aflição, precisa de tudo isso. Tem colheitas boas e rápidas? Tem, lógico que tem. Tem plantas que crescem rápido. Tem coisas que você vai colher rápido. Só que eu te garanto, na presença do Senhor ela é muito mais rápida. Irmãos, para a gente não perder do tema, para a gente poder finalizar sobre Daniel, que a gente esqueceu ele lá na cova, e agora? Você já virou comida uma hora dessa já. A gente já está aqui, acabando o culto, falamos de tanta coisa e o Daniel deve ter virado comida, né? Coitado de Daniel. Senhor, perdoa nós. Irmãos, só que aí, Paulo abre lá para nós 6:21, Daniel 6:21. Só que aí Daniel, ele não vira comida, irmão. Mesmo a gente tendo esquecido dele aqui, a gente ter parado de falar dele, então Daniel falou ao rei, vamos lá, só vamos refletir para a gente terminar, presta atenção, irmãos. Daniel foi jogado à cova, o rei não queria, mas foi, beleza, chegou lá, vamos pensar assim, numa forma lúdica ou numa forma legal. Daniel caiu na cova, e aí, o que aconteceu? Ele foi lá, estou tranquilão, oro pelo meu Deus, pego o leãozinho aqui, deita aí, vamos dormir quietinho, que amanhã eles vêm aqui e me tiram. Vamos nanar. Fique em paz. Aí o leão de repente vira para ele e fala assim, mas era para mim estar te comendo, não era? Eu falei, era nada, tua boquinha estava fechada, fique em paz. A gente aqui é amigo, você não vai tocar nem um fio de cabelo, porque o Deus que eu sirvo não vai permitir. Daniel passa a noite com os leões, não acontece nada, aí a gente chega lá. Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha o 23 para a gente terminar. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera é o seu Deus. Amados,
E aí, o que aconteceu? Porque ele saiu ileso da cova. A história ali ela vai continuar falando que as pessoas que fizeram mal para Daniel, vamos dizer assim, talvez as pessoas que fizeram cumprir a lei, as pessoas que foram lá incentivaram o rei a fazer a lei, por mais que no coração do rei sabia que ele não queria fazer, mas ele fez porque ele era autoridade. O leão dormiu com fome, só que no outro dia ele encheu o barrigão, comeu todo mundo que fez mal para Daniel, que se levantou contra Deus. E comeu, irmão, não foi o prefeito, ele comeu o pai, a mãe, o filho, comeu toda aquela geração que estava ali, daquela pessoa que perseguiu, que foi contra a vida de Daniel, que foi contra princípios de Deus, que foi contra a vontade do Pai. Entende que a lei da semeadura existe? Por que o apóstolo Paulo morreu? Porque tinha que morrer. Por que Jesus morreu? Porque tinha que morrer. Você não seria capaz de viver hoje se não fosse o sacrifício de Jesus. Você já tinha desistido. Daniel entrou na cova, mas por que ele saiu? Porque Deus precisava aparecer mais uma vez na vida de Daniel e testificar a sua grandeza. Ele saiu ileso, sem nenhuma marca, e quem estava fazendo mal para Daniel pagou e encheu a barriga do leão que dormiu com fome aquela noite. Para a gente finalizar, a lei da semeadura é infalível, ela existe, não esqueça disso. No mundo terás aflição. Vou repetir de novo, irmão, vai ser difícil, vai doer, não é o parque de diversão, mas com a sua paciência, com todo esse processo, com toda essa planta crescendo, com todo o caminho que você busca, vai ser extraordinário, vai ser gostoso, vai ser perfeito. Todos que Sadraque, Mesaque e Abednego queimou lá, não queimou, porque estava na posição. Daniel morreu pelo leão? Não, estava na posição. Depois ali ainda a história de Daniel continua, ele fazendo mais coisas. Daniel viveu aí 90, quase 100 anos. Toda a sua velhice foi na posição. Quantos nós estamos preparados? Quantas as nossas sementes estão preparadas para esse cultivo? Um dia, irmãos, e eu falo de coração para vocês, que essa palavra ela possa ser levada para todos os cantos. O Luiz Guilherme hoje, acho que ele nem está aqui ou ele está ali no cantinho. Ele não tem entendimento. Ou talvez tenha entendimento, mas ainda tem muito a amadurecer, né? Porque criança a gente fala que nunca tem entendimento, mas entende um monte de coisa. Mas um dia eu quero ver ele também pregar sobre essa palavra. E também falar do que o pai dele fez de errado, do que o pai dele errou, do que errei com ele, porque eu erro com ele. Vocês erram com a sua semente, vocês erram na vida de vocês, como eu erro na minha. Só que aí eu quero ele também contando essa mesma experiência, e se Deus der essa permissão para mim, eu quero ver até a do meu neto. Talvez é o que a pastora falou, a gente vai antes para a graça, amém. Talvez Jesus volta antes, amém. Irmãos, seria gratificante ele contar que houve aflição, que houve dificuldade, que o meu pai passou, que a minha mãe passou, que a minha família passou. Hoje eu colhi, hoje eu mudei a minha geração, hoje a minha semente é melhor, hoje eu já vivo na graça, hoje eu não fico testando o meu Deus, hoje eu não fico duvidando do meu Deus, hoje eu estou na presença do Senhor todos os dias, hoje a minha aflição é menor, porque o meu pai já teve aflição por mim. É o que eu quero. Quem você divide a sua semente, irmão, continua. Aduba ela, cuida da tua semente. Por quê? Para a gente ter o testemunho lá na frente. Para a gente ver esse fruto fazer a diferença no mundo.
Vocês conseguiram entender, irmãos, o que a gente está falando da semeadura na nossa vida? Vocês conseguiram entender o sofrimento que foi apanhar sexta-feira, a noite inteira aqui, chegar em casa depois do sábado, sofrer mais um pouco? Não desiste de Deus, não desiste de estar na casa do Senhor, porque Ele não desiste de você. Ele sabe em todos os cantos que você está, Ele sabe tudo o que você pensa, Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você está, Ele sabe de tudo. Não é fácil viver nesse mundo, só que sem Ele é pior, eu garanto para você. Irmãos, cuida da tua semente, para que a tua geração seja melhor amanhã, para que você possa colher frutos bons, e que os seus frutos sejam referência para outros frutos, e que essa semente passe por geração em geração com a genética perfeita, a genética do Senhor. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês da forma que falou comigo. Nós temos ainda mais alguns minutos. A tia Elza, pode cortar, Claudinho. Agradeço a presença de todos pela internet. As palmas é para Jesus. Glória a Deus.